Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial, a relação entre o consumo de peixe e a saúde dos rins, especialmente para aqueles com níveis elevados de creatinina. Já se perguntou por quê, mesmo comendo apenas peixe, os seus níveis de creatinina continuam altos? Sente-se cansado, com os pés inchados e urina frequentemente à noite? Deixem-me contar-vos a história do Sr. Antônio. Sr. Antônio, um homem de 68 anos de Lisboa, sempre foi muito meticuloso com a sua alimentação, especialmente depois de ser diagnosticado com insuficiência renal e creatinina elevada. Ele eliminou todas as carnes vermelhas, alimentos salgados e fritos. Cada refeição consistia apenas em peixe, cozido a vapor ou escalfado. No entanto, após 3 meses, os seus níveis de creatinina não só não diminuíram, como até aumentaram ligeiramente. Ossaro. Antônio ficou surpreendido e perguntou ao médico: só como peixe, por que os meus rins ainda estão sobrecarregados? A resposta do médico chocou o Sr. Antônio. Nem todo o peixe é bom para os rins. Existem peixes ricos em purinas, potássio e colesterol que, quando consumidos em excesso, sobrecarregam os rins, engrossam o sangue e continuam a aumentar a creatinina. Quando ouvi isto, também fiquei chocado, pois sempre pensei que o peixe era mais saudável que a carne e seguro para comer. Mas a verdade não é tão simples, especialmente para pessoas com mais de 60 anos com problemas renais. Por isso, hoje vou partilhar convosco 4 tipos de peixe que são seguros para comer, se escolhidos corretamente, e que podem ajudar os vossos rins a ficarem mais leves e a creatinina a diminuir gradualmente. E também 4 tipos de peixe que devem evitar completamente se não quiserem que a condição dos vossos rins piore, que continuem a urinar à noite e que se sintam exaustos. Se acham este tópico útil, não se esqueçam de subscrever ao meu canal para receberem informações valiosas sobre a saúde renal e dos idosos. Agora, convido-vos a juntarem-se a mim na próxima secção. Porque é preciso escolher o peixe cuidadosamente quando os rins estão fracos. Durante décadas, tenho dito que comer peixe é melhor do que comer carne, e isso é verdade. O peixe contém muitas proteínas boas, é facilmente digerível e baixo em gordura. No entanto, para pessoas com rins fracos, especialmente se a creatinina no sangue já estiver alta, nem todos os tipos de peixe são adequados. A escolha errada de peixe pode ter o efeito oposto e sobrecarregar ainda mais os rins. Por quê? Primeiro, os rins são o órgão que filtra as toxinas do sangue, incluindo os resíduos da digestão de proteínas, como ureia, creatinina e ácido úrico. Mas o peixe, especialmente os tipos de peixe de mar, peixes gordos ou peixe seco, tem um teor muito elevado de purinas. As purinas no corpo transformam-se em ácido úrico, que se torna um fardo para os rins, especialmente nos idosos. Em segundo lugar, existem peixes que contêm muito potássio e fósforo. Estes são 2 minerais que, quando os rins estão fracos, não conseguem ser eliminados eficazmente. Níveis elevados de potássio no sangue podem causar batimentos cardíacos irregulares, fadiga, câimbras musculares ou até mesmo paragem cardíaca se não forem controlados. O excesso de fósforo causa comichão, osteoporose e dores musculares. Terceiro, alguns tipos de peixe de aquacultura, peixe congelado ou peixe processado, como peixe enlatado e peixe salgado, contêm muito sal, conservantes ou metais pesados que aumentam a pressão arterial, causam inchaço e danificam ainda mais os glomérulos renais. Portanto, para pessoas saudáveis, comer peixe é bom. Mas para aqueles com rins fracos, a escolha do peixe não é apenas sobre o sabor, mas sobre escolher peixe para um estilo de vida saudável. É preciso saber que tipos devem ser consumidos com moderação e que tipos são seguros para uso regular. Lembro-me de um médico que disse claramente: é o mesmo peixe, mas para aqueles com rins fracos pode ser um remédio ou um veneno. Por isso, não desvalorizem isto. Na próxima secção, explicarei claramente os 4 tipos de peixe adequados para pessoas com creatinina elevada e 4 tipos de peixe que devem ser evitados ou limitados, especialmente à noite. Estão a acompanhar? Se ainda estão a ouvir, por favor deixem um comentário a dizer sim, para eu saber que continuamos juntos. Tipos de peixe. Recomendados para rins fracos. Baixa em fósforo. Fácil de digerir e absorver. Amigos, se estão preocupados com qual peixe é bom para rins fracos, a perca do Nilo é uma das opções mais seguras e fáceis de encontrar. Ao contrário dos peixes de mar, que são ricos em minerais, a perca do Nilo é um peixe de água doce,
com uma quantidade moderada de proteínas, baixa em purinas, baixa em fósforo e muito baixa em gordura saturada. Isso significa que não sobrecarregará os rins, ao mesmo tempo que fornece nutrientes essenciais ao corpo, especialmente para idosos com baixa imunidade que precisam de proteína suficiente sem aumentar a creatinina. A perca do Nilo é uma excelente candidata. Além disso, tem uma textura de carne macia, é fácil de digerir e não causa desconforto estomacal após a refeição. Cada 100 gramas de peixe contém apenas cerca de 26 gramas de proteína e menos de 200 mg de fósforo. Este número é ideal para quem controla a função renal. Lembro-me da dona Lena de Setúbal, que partilhou: desde que o médico me aconselhou a não comer muita carne vermelha, passei a comer perca do Nilo cozida a vapor com gengibre 2 a 3 vezes por semana. A minha creatinina não aumentou mais e urino menos à noite. No entanto, o método de cozedura também é importante, amigos. Para a perca do Nilo, escolham peixe fresco, não congelado por muito tempo. Cozam a vapor, façam uma sopa leve de vegetais ou cozam levemente em açafrão. Nunca fritem, pois o óleo sobrecarregará ainda mais os rins. E lembrem-se de acompanhar com arroz integral ou vegetais cozidos a vapor para aumentar a fibra e reduzir o fardo nos rins durante a digestão. Estão a acompanhar? Se já comeram perca do Nilo, por favor, deixem um comentário a dizer um. Se ainda não experimentaram, digam ainda não e sugerirei algumas formas deliciosas e fáceis de cozinhar, leves para os rins, nos comentários. 2. Lúcio Pike. Anti-inflamatório. Baixo em toxinas. Apoia a recuperação de danos renais. Amigos, na medicina tradicional portuguesa, o lúcio é conhecido como um peixe fortificante para quem se recupera de doenças. Mas poucos sabem que o lúcio também é muito bom para pessoas com rins fracos ou creatinina elevada. Por quê? Porque a carne do lúcio é muito magra, sem cheiro forte e, especialmente, baixa em gordura, mas contém muitos ácidos gordos ômega 3 naturais. Estes são nutrientes que ajudam a reduzir a inflamação, a curar tecidos renais danificados e, ao mesmo tempo, a estabilizar a pressão arterial, um fator crucial para pacientes renais. Além disso, o lúcio praticamente não tem purinas, uma substância que pode aumentar o ácido úrico e sobrecarregar os rins. O teor de fósforo e potássio no lúcio também é menor do que nos peixes de mar, pelo que não sobrecarrega os rins quando consumido. Lembro-me do Sr. Pedro de Coimbra. Ele disse: quando descobri que os meus rins estavam fracos, pensei que teria de sofrer com uma dieta rigorosa e sem nada saboroso para comer. Mas o médico aconselhou-me a comer lúcio cozido em açafrão ou em papas de arroz, que eram leves para o estômago e me ajudavam a dormir melhor. Depois de 3 meses de consumo regular, a minha creatinina diminuiu muito. No entanto, repito um ponto crucial: a cozedura deve ser leve, com poucos temperos e sem fritar. A minha sugestão para vocês é lúcio cozido com açafrão, papas de lúcio com manjericão ou sopa de lúcio com folhas de mostarda, que são nutritivas, fáceis de digerir e também ajudam os rins a descansar. Amigos, costumam comer lúcio? Se já comeram, por favor comentem 2 para eu saber quem mais está a acompanhar. Se ainda não experimentaram, deixem a palavra ainda não e enviarei uma receita simples e mais leve para os rins. 100. Enguia, carne macia, baixa em proteína, baixa em fósforo, amiga dos rins fracos. Amigos, entre os tipos de peixe de água doce adequados para pessoas com rins fracos, a enguia é uma opção que merece ser considerada. Embora não seja tão popular como o lúcio ou a perca do Nilo, a enguia possui muitas características perfeitas para quem precisa reduzir a creatinina e diminuir a carga de filtração renal. Em primeiro lugar, a enguia é um tipo de peixe com carne macia, poucas espinhas, muito fácil de comer, especialmente adequada para idosos ou pessoas com sistema digestivo fraco. A carne da enguia tem uma quantidade moderada de proteína, não muito alta, o que reduz a pressão no processo de filtração do sangue pelos rins. Além disso, este tipo de peixe tem a vantagem de ser baixo em fósforo e potássio, 2 minerais que frequentemente precisam ser controlados cuidadosamente por pessoas com insuficiência renal crônica. É baixa em gordura, mais fácil de digerir do que peixes gordos como o salmão ou a cavala. Encontra-se em muitos pratos tradicionais portugueses que são fáceis de cozinhar, como enguia com açafrão, enguia em sopa azeda ou cozida a vapor com gengibre e folhas de lima. Um avô de 67 anos de Évora enviou-me uma mensagem: tenho insuficiência renal em estágio 2 e evitava todos os alimentos.
mas desde que mudei para enguia levemente cozida, sinto-me melhor. Durmo facilmente e já não urino com tanta frequência à noite como antes. Lembro-vos também que a enguia vive no fundo da água. Por isso, se não for bem limpa, pode ter cheiro a lodo ou terra. Então, ao cozinhar, lembrem-se de adicionar um pouco de sal marinho, lavar com vinagre ou sumo de limão e branquear um pouco em água com gengibre para remover o cheiro. Ao mesmo tempo, evitem cozinhar com muito sal ou fritar. É melhor cozer a vapor ou cozer levemente em gengibre e açafrão para realçar o sabor sem prejudicar os rins. Já experimentaram enguia? Se já comeram, por favor, comentem 3 abaixo. Se ainda não experimentaram, perguntem aos vossos familiares para comprarem no mercado, pois este peixe é fácil de encontrar e também muito barato. 4. Truta, trout, proteína magra, fácil de digerir, baixa em sódio, baixa em gordura, opção segura para rins fracos. Amigos, o último peixe na lista dos 4 tipos de peixes seguros para comer para pessoas com rins fracos é a truta arco, íris. Pode-se dizer que é uma amiga familiar nas mesas de muitas famílias portuguesas, especialmente em áreas rurais ou na região do Douro. A truta é um tipo de peixe de água doce, uma excelente fonte de proteína, mas não excessivamente alta, o que ajuda os pacientes a manterem a energia e a massa muscular sem sobrecarregar excessivamente a filtração renal. Especialmente, o teor de sódio e fósforo na truta é relativamente baixo, o que é muito adequado para quem controla a creatinina ou tem insuficiência renal em estágio 2 ou 3. Uma característica importante da truta é a sua baixa gordura, carne firme, sabor doce e que não causa inchaço ou dificuldade na digestão, como alguns peixes gordos. Além disso, este peixe também contém ômega 3, B12 e zinco, que ajudam a curar tecidos danificados, reduzir a inflamação e estabilizar a pressão arterial. Uma avó de 80 anos de Leiria partilhou: "Tenho pressão alta e a minha creatinina estava sempre em 1,9. O médico aconselhou-me a ter cuidado. Desde que passei a comer truta cozida a vapor com erva príncipe ou cozida levemente com tomate, 2 a 3 vezes por semana, os meus resultados ficaram mais estáveis e também durmo bem." Métodos de preparação recomendados: cozam o peixe a vapor com gengibre, cebola e um molho leve de soja, que é delicioso e não salgado. Façam uma sopa azeda de truta com ananás e tomate. Usem pouco sal e evitem o MSG. Se cozinharem, cozam levemente com açafrão. Não adicionem molho de peixe ou muito açúcar. Um pequeno lembrete: escolham peixe fresco. Evitem peixe congelado por muito tempo, pois pode conter muitos conservantes que não são bons para os rins. Gostam de comer truta? Se sim, por favor, comentem 4 para eu saber. E se comem outros tipos de peixe que são bons para os rins, por favor, partilhem também. Talvez possam ajudar outras pessoas que precisam. Tipos de peixe a evitar para rins fracos. Depois de discutirmos os 4 tipos de peixe que são seguros e nutritivos para pessoas com rins fracos e que podem ser consumidos diariamente, amigos, também precisamos de analisar outro aspecto muito importante, porque nem todos os tipos de peixe são seguros para os nossos rins cansados. Existem tipos de peixe que, se consumidos apenas uma vez, são suficientes para sobrecarregar excessivamente os rins, aumentar a pressão arterial, aumentar a creatinina e causar inchaço e diminuição da função de filtração se usados regularmente. E, infelizmente, muitos idosos comem estes tipos de peixe por pensarem que são seguros, nutritivos, baratos e fáceis de cozinhar. Então, quais são eles? Vou partilhar convosco imediatamente os 4 tipos de peixe que as pessoas com rins fracos devem evitar desde cedo. Peixe seco e salgado. Alto em sal. Facilmente causa inchaço. Pressão alta. Extremamente perigoso para rins fracos. Amigos, na culinária tradicional portuguesa, especialmente no interior, o peixe seco e salgado era antigamente um alimento comum para combater a fome devido à sua conveniência, longa duração e sabor delicioso com arroz quente. Mas se a vossa creatinina está alta, se estão a monitorizar uma doença renal ou têm insuficiência renal, o peixe seco e salgado é o primeiro alimento que devem evitar. Por quê? Primeiro, o peixe seco é geralmente coberto com muito sal para preservação. Existem tipos de peixe seco que contêm 3 a 5 gramas de sal por cada 100 gramas de peixe, quase equivalente à quantidade de sal necessária para um dia inteiro. Quando uma pessoa com rins fracos consome sal em excesso,
Os rins não conseguem filtrá-lo rapidamente, causando inchaço no corpo, pressão arterial elevada, inchaço das mãos e pés e, eventualmente, pode causar insuficiência cardíaca. Segundo, o peixe seco tem uma proteína alterada devido ao processo de secagem que, ao entrar no corpo, produz mais toxinas nitrogenadas que aumentam rapidamente a creatinina. O preocupante é que muitos idosos comem peixe seco regularmente, sem saber que estão a envenenar os seus rins todos os dias. Uma vez, aconselhei um avô em Braga. Ele disse: estava habituado a comer peixe seco, e todos os dias comia meio peixe seco cozinhado com malagueta. Quando fiz os exames, a minha creatinina ultrapassou 2,4. Só depois de o médico me perguntar novamente, percebi que era por causa do peixe seco excessivamente salgado. Além disso, muitos peixes secos no mercado têm corantes artificiais, bórax e conservantes que são ainda mais perigosos para pessoas com problemas de fígado e rins. Conselho: se realmente gostam de peixe seco, façam o vosso próprio peixe seco em casa. Adicionem pouco sal e não voltem a fritar. Mas é melhor evitá-lo completamente, pois mesmo um alimento salgado é suficiente para sobrecarregar os rins durante muitas horas. Amigos, ainda há alguém entre vocês que come peixe seco semanalmente? Se já comeram este alimento, por favor, comentem 5 para eu saber. E se decidirem parar a partir de agora para proteger os vossos rins, ficarei muito feliz por vocês. 2. Salmão de aquacultura. Parece elegante, mas não é adequado para a creatinina alta. Amigos, o salmão é considerado por muitos como um alimento de ouro devido à sua riqueza em ômega 3 e boas proteínas, mas a diferença reside na origem. O salmão selvagem é realmente bom, mas o salmão de aquacultura, especialmente os tipos mais baratos no mercado hoje, é outra história. Primeiro, o salmão de aquacultura tem um teor de gordura mais elevado, especialmente gordura saturada, que não é boa para a saúde cardiovascular. Para quem tem rins fracos, o excesso de gordura no corpo perturbará o metabolismo. Assim, a carga sobre os rins torna-se mais pesada. O órgão que já está fraco fica ainda mais sobrecarregado. Segundo, o salmão de aquacultura tem altos níveis de fósforo e purinas. Estes são 2 fatores muito importantes para quem está em risco de insuficiência renal. O fósforo elevado aumenta o risco de calcificação vascular, causando comichão, osteoporose e diminuição da função de filtração renal. As purinas, por sua vez, transformam-se em ácido úrico, que facilmente leva à gota e causa danos adicionais aos rins. Terceiro, muitos estudos mostram que o salmão de aquacultura é geralmente alimentado com rações comerciais que podem conter resíduos de antibióticos e metais pesados se não forem estritamente controlados. Isso afeta negativamente o fígado, os rins e o sistema imunitário, especialmente nos idosos. Muitos pacientes partilharam que comiam salmão semanalmente para obter nutrientes, mas não sabiam que a sua creatinina continuava a aumentar e a sensação de fadiga e inchaço nos pés piorava até que pararam de comer salmão e o substituíram por peixe de água doce fácil de digerir. Só então a sua condição melhorou gradualmente. Amigos, costumam comer salmão? Se comeram salmão de aquacultura no mês passado, comentem 6 para eu saber. E lembrem-se, se quiserem comer salmão, priorizem o tipo selvagem e certificado e usem uma quantidade muito limitada, não mais do que uma vez por semana. Não deixem que um alimento caro vos custe os rins, amigos. Peixe, enlatado, peixe pré, embalado, uma armadilha perigosa para rins fracos. Amigos, há um alimento que é muito conveniente para muitos idosos ao fazer compras, e esse é o peixe enlatado, peixe pré-cozinhado ou peixe pré-embalado no supermercado. Basta abrir a lata, aquecer por alguns minutos e já tem uma refeição. Mas para quem tem rins fracos e creatinina alta, isso é uma armadilha perigosa. O peixe enlatado é geralmente preparado com muitos temperos, conservantes, sal, açúcar, intensificadores de sabor, estabilizadores de cor e sabores artificiais. Assim, o teor de sódio e fósforo no peixe enlatado é muito alto e pode ser 2 ou 3 vezes maior do que no peixe fresco comum. E como um especialista em rins avisou, quando a quantidade de sal e fósforo se acumula excessivamente, os rins ficam sobrecarregados. Não conseguem filtrar rapidamente, resultando em edema, pressão arterial elevada, aumento da creatinina e, eventualmente, insuficiência renal. Não só isso, alguns tipos de peixe enlatado também contêm gorduras trans para preservar o sabor por mais tempo. Este tipo de gordura não só aumenta a gordura no sangue,
mas também causa inflamação dos vasos sanguíneos nos rins, acelerando a diminuição da capacidade de filtração glomerular. Outro ponto importante: o peixe enlatado é geralmente feito de peixes magros, pequenos ou peixes diversos que são baratos, de origem pouco clara e com risco de resíduos de mercúrio ou metais pesados que são muito perigosos para idosos, especialmente aqueles submetidos à diálise ou com doenças subjacentes. Em suma, se tem rins fracos, evitem completamente o peixe enlatado ou peixe pré-embalado. Por mais conveniente que seja, não vale a pena trocar pela saúde dos rins. Amigos, ainda usam peixe enlatado nas vossas refeições diárias? Se comeram esta semana, comentem 7 para eu saber e poder dar um lembrete mais detalhado. E se tem um familiar que também o usa regularmente, lembrem-se de partilhar este vídeo com eles. Se peixe de mar, peixe de profundidade, atum, espadarte, cavala grande, rico em mercúrio e proteína. Uma carga para rins fracos. Amigos, o peixe de mar é um alimento familiar para muitos, especialmente o atum, o espadarte ou a cavala grande. Parece nutritivo devido à sua riqueza em ômega 3. Mas para quem tem creatinina alta e rins fracos, estes são tipos de peixe que devem ser evitados completamente, e explicarei claramente o porquê. Primeiro, os peixes de profundidade que vivem por muito tempo geralmente contêm altos níveis de mercúrio e metais pesados. Embora essas substâncias não afetem claramente pessoas saudáveis, para quem tem rins fracos, não conseguem filtrar completamente essas toxinas e com o tempo acumulam-se, prejudicando o sistema nervoso e cardiovascular e, ao mesmo tempo, aumentando a creatinina no sangue. Segundo, peixes de profundidade como o espadarte ou a cavala grande têm níveis muito altos de proteína e fósforo. Quando essas duas substâncias entram no corpo em excesso, sobrecarregam os rins para processá-las, o que facilmente causa sobrecarga e acelera o processo de insuficiência renal. Muitos nefrologistas aconselham a comer apenas peixe com proteína de fácil digestão, baixo em fósforo e a evitar completamente o uso regular de peixe de profundidade. Além disso, devido às áreas de pesca remotas, o peixe de profundidade é geralmente tratado com produtos químicos ou armazenado em gelo por muitos dias, o que facilmente pode produzir estaminas e aminas prejudiciais para pessoas com rins fracos, o que pode causar reações alérgicas ou aumentar a carga de filtração. Portanto, amigos, embora o peixe de profundidade seja delicioso e nutritivo para pessoas saudáveis, para quem tem rins fracos, é um grande fardo. Substituam-no por peixe de água doce, peixe de rio e peixe com baixo teor de gordura e fácil digestão. Já comeram atum ou cavala grande no mês passado? Se sim, comentem 8 para eu saber, para que, a partir de agora, nos lembremos de evitá-los gradualmente. Compartilhem este vídeo com os vossos entes queridos. Talvez possam ajudar alguém a reduzir o fardo nos seus rins fracos. As 3 regras de ouro para comer peixe com rins fracos. Amigos, já discutimos os 4 tipos de peixe que devem ser comidos e os 4 tipos de peixe que devem ser evitados quando os rins estão fracos e a creatinina está alta. Mas talvez o mais importante de tudo seja como comer peixe para que seja leve para os rins. O peixe é bom, mas a forma errada de comer torna-se uma faca de 2 gumes que sobrecarrega os rins e continua a aumentar a creatinina. Por isso, quero partilhar convosco as 3 regras de ouro para comer peixe e garantir a nutrição enquanto os rins descansam. Regra número 1. Cozinhar sem sal. Nunca fritar. Não cozinhar salgado. Peixe cozido a vapor, peixe escalfado com gengibre são bons para os rins, mas peixe frito, peixe salgado ou molhos picantes contêm sal e óleo em excesso, que são inimigos dos rins. O sal em excesso causa inchaço, pressão arterial elevada. O óleo causa bloqueio dos vasos sanguíneos e o coração tem de trabalhar mais. Sem mencionar o peixe frito que produz oxidantes prejudiciais, especialmente se o óleo for usado repetidamente. Conheci muitos pacientes que pensavam que comer peixe era bom. Então comiam peixe grelhado a semana toda, até que os seus pés inchavam e se sentiam cansados. E quando foram ao médico, os seus rins estavam mais fracos. Portanto, lembrem-se de comer peixe, mas deve ser sem sal, limpo e saudável para ser verdadeiramente bom para os rins. Regra número 2. Comer em pequenas quantidades, máximo 2 a 3 vezes por semana. Amigos, a proteína do peixe ainda é proteína. E quando a proteína entra no corpo, os rins precisam de filtrar os resíduos dela, incluindo a creatinina. Se comem peixe todos os dias,
ou comem peixe em excesso numa refeição, é como se estivessem a fazer os rins trabalhar em excesso sem descanso. De acordo com as recomendações para pessoas com rins fracos, devem comer peixe apenas 2 a 3 vezes por semana, cada vez não mais do que 80 a 100 gramas de peixe cozido, e deve ser distribuído uniformemente e não combinado num único dia. Desta forma, os nutrientes são suficientes e o fardo nos rins é reduzido. Comer em excesso, o que aumenta a creatinina, terá o efeito oposto. Regra número 3. Sempre escalfado ou cozido a vapor. Não grelhado no carvão. Não coma peixe cru, sushi, sashimi. Um paciente perguntou-me: peixe grelhado também é delicioso. Está tudo bem? Na verdade, há um problema, amigos. O peixe grelhado diretamente no carvão geralmente produz substâncias que são prejudiciais aos vasos sanguíneos e aos rins. Especialmente se for grelhado em excesso, a parte queimada é ainda mais tóxica. Quanto ao peixe cru sushi, sashimi, ele esconde muitos tipos de bactérias e parasitas. Pessoas com rins fracos têm um sistema imunitário já enfraquecido e, ao comê-lo, podem facilmente contrair infecções, dores de estômago e diarreia. Portanto, o método mais seguro é cozer ou cozer o peixe a vapor, que é fácil de digerir e mantém o máximo de nutrientes. Podem adicionar algumas fatias de gengibre e cebola para realçar o sabor. Já é delicioso. No geral, o peixe é bom, mas é preciso saber como comê-lo corretamente para ter rins saudáveis. Lembrem-se, amigos, cozinhem sem sal. Evitem fritar, cozinhar salgado e grelhar. Comam o suficiente, 2 ou 3 vezes por semana. Escalfado, cozido a vapor, sem peixe cru, sem grelhados no carvão. Se acharam esta informação útil, não se esqueçam de deixar um comentário a dizer "Obrigado" para eu saber se estou a ajudar alguém, e lembrem-se de partilhar este vídeo com os vossos entes queridos, porque a saúde renal é algo que não pode ser adiado. Amigos, sei que quando os rins estão fracos, comer todos os dias torna-se uma preocupação. Tudo precisa ser considerado. Isso prejudicará os rins, aumentará a creatinina, e o peixe, que pensávamos ser nutritivo, também requer uma escolha cuidadosa, especialmente quando envelhecemos. Mas através deste vídeo, espero que compreendam uma coisa: não é preciso sofrer com uma dieta rigorosa. Basta comer corretamente para que os rins fiquem mais saudáveis. Nem todo o peixe é bom. Nem todo o peixe caro importado é adequado. Às vezes, uma simples perca do Nilo ou uma sopa leve de peixe é o remédio que ajuda os rins a descansar e a estabilizar a creatinina. Por outro lado, peixe seco e salgado, salmão de aquacultura, peixe enlatado ou peixe frito em dourado, embora deliciosos, são um fardo para os rins fracos, difícil de suportar. Amigos, não sou médico, mas acredito que a cura começa com o conhecimento e a própria proatividade. Cada refeição, cada garfada, se compreendida e escolhida cuidadosamente, tornar-se a um remédio leve. Sem receita médica, sem injeções, mas ainda assim ajuda o corpo a curar-se todos os dias. Por isso, se acharam o conteúdo partilhado neste vídeo útil, subscrevam ao meu canal para assistirem a mais vídeos sobre alimentação e estilo de vida corretos para pessoas com rins fracos. E também gostaria de ouvir as vossas partilhas. Por favor, comentem que tipo de peixe comem frequentemente e como o vosso corpo responde para que possamos trocar ideias e compreender-nos melhor. No final, gostaria de enviar os meus melhores votos a todos vós para uma saúde contínua, felicidade e para que possam escolher os alimentos certos para que os vossos rins possam respirar em paz todos os dias.